Bom, então, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu me chamo Henrique Dantas, sou estudante da sétima fase do curso de Agronomia do IFSC Canoinhas e junto aos meus colegas e a minha professora eu venho apresentar o nosso trabalho, o efeito do nível do sombreamento no desenvolvimento de braquiarão e a missioneira Dona Ema. Bom, então, para contextualizar, de modo geral, assim, a pecuária ela é uma atividade de grande importância ali econômica no Brasil, e um dos seus maiores desafios está referente ao custo, né? Visto que em torno de 70% do custo dessa atividade econômica provém da alimentação animal. Então, em alguns lugares se adota a estratégia de redução de custos, que seria o uso de pastagens para reduzir esse custo, né? E aí a gente entra no nosso próximo tópico, que são as áreas de caívas, né? O que são áreas de caívas? Bom, de acordo com a Hanisch, caívas são uma espécie de integração pecuária-floresta, né? Onde a gente se consolida a exploração da erva mate junto com passagens e criação de animais. Porém, dentro dessas áreas é comum da gente observar uma grande variação nos níveis de sombra dessa área, algo que afeta diretamente ali o desenvolvimento e dinâmica das forrageiras que estão debaixo das árvores. E é algo que nos leva ao nosso objetivo de pesquisa, que é justamente investigar o efeito do sombreamento em características morfofisiológicas do braquiarão e missioneira Dona Ema. Bom, o experimento ele foi executado na área experimental do IFSC, Campus Canoinhas, dentro do período de novembro de 2024 até janeiro de 2025. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados, constando aí de 4 tratamentos e 4 repetições, sendo elas respectivamente 0% de sombreamento, 30% de sombreamento, 50% e 70% de sombreamento. As espécies elas foram semeadas em vasos de 11 litros, com solo homogeneizado e corrigido ali conforme a análise de solo local. E para a gente fazer esse nível de sombreamento, foi utilizados diferentes tipos de sombrites. A gente utilizou telas de sombrites com densidades cada vez maiores para simular essa mudança gradual de sombra, né? Sendo ali 0, 30, 50 e 70% de sombra. E para isso a gente montou uma estrutura de madeira com os sombrites grampeados para cada bloco, e as plantas ficaram mantidas ali dentro, contidas dentro dessa estrutura de madeira, exceto o tratamento de pleno sol, que só ficou sem estrutura nenhuma. Então, as variáveis que foram avaliadas foi o teor de clorofila A, B e total, massa verde e massa seca, volume de raiz, altura média dos perfilhos e proteína bruta extraídos pela metodologia de Microcadle. E os resultados obtidos. Vamos falar primeiro da Marandu, sendo que para ela os teores de clorofila, proteína bruta, altura média de perfilhos foi maior em tratamentos de 70% de sombra. Volume de raiz foi maior nos tratamentos de pleno sol e não houve diferença estatística entre os tratamentos sobre a variável de matéria seca e matéria verde. Então vamos por partes. Vamos primeiro falar da clorofila. Aqui a gente tem 3 gráficos de clorofila total, clorofila A e clorofila B. E em todos a gente consegue observar que o tratamento de 70% sombra se destacou bem sobre os demais, né? E isso pode ser explicado pela tentativa da planta de compensar pela sua ausência de luz. Então, ela investe parte dos seus recursos para aumentar a sua capacidade fotossintética, né? E isso ocorreu em os 2 tipos de clorofilas, como a gente pode observar aqui, porque elas estão diretamente relacionadas, né? Sendo a clorofila A responsável pela estação e obtenção de energia, atuando nos fotossistemas 1 e 2, e a clorofila B é responsável pela transferência de luz e energia absorvida pela clorofila A. Bom, para massa seca e massa verde, a gente pode observar que não houve diferença para os 2 fatores em diferentes tratamentos. Bom, e para o volume de raiz e altura média de perfilhos, o tratamento de pleno sol teve maior volume e o tratamento de sombra teve menor volume. E para o comprimento médio dos perfilhos, o tratamento de 70% teve maior comprimento e o de pleno sol teve o menor de todos. Isso está diretamente relacionado, porque a gente consegue ver que elas estão inversas, né? Uma é oposta da outra, né? Sendo que em condições de alta luminosidade,
altas luminosidades, a planta investe parte dos seus recursos para expandir o seu sistema radicular. Então isso é totalmente normal que a planta que está em pleno sol ela acaba tendo maior volume de raízes do que um tratamento que está em plena sombra, por exemplo. E quando a gente fala de altura, né, de comprimento ali dos perfilhos da planta, a gente pode ver que o oposto ocorre aqui, né? A planta que está em pleno sol ela investe menos nas suas partes aéreas, em expansão da sua parte aérea, e nos tratamentos de maior sombra a gente pode ver que a planta investe muito mais em altura para tentar compensar essa ausência de luz, né? Então, da mesma forma que com a clorofila a planta tenta compensar, aqui também pode ser observado no comprimento médio dos perfilhos, né? Então a planta ela vai tentar expandir, vai realizar um processo que a gente chama de estiolamento, que é quando ela meio que se estica para tentar aumentar a sua eficiência fotossintética, né? E para proteína bruta, a gente pode observar que o tratamento de maior sombra, foi maior do que os demais. Isso também está diretamente relacionado com o que eu expliquei ali anteriormente sobre a clorofila, né? E isso se explica justamente por conta dos pigmentos que fazem parte dos pigmentos, das proteínas que são parte dos complexos dos fotossistemas 1 e 2, bem como a cadeia de transporte de elétrons e o complexo proteico LHC, que é o Light Harvesting Complex, que também depende de proteínas para atuarem. Bom, para a Dona Ema, os resultados foram um pouco diferentes da Marandu. A gente pode observar que a planta ela expressa assim, uma maior tolerância à sombra do que a outra espécie forrageira, não tendo diferença estatística entre os fatores, entre os tratamentos para o fator de clorofila A, B e total. Porém, pode-se observar que o volume de raiz, massa seca, foi maior no tratamento de pleno sol, e o comprimento médio de perfilhos e proteína foi maior nos tratamentos de maior sombra, e massa verde foi maior no tratamento de 50% sombra. Bom, aqui a gente tem a tabela mostrando os valores de clorofila, mostrando que não houve diferença tanto para clorofila total como para A e para B. Para a massa verde, pode-se observar que o tratamento de 50% sombra se destacou, seguidos pelos tratamentos de 0%, 70% e 30% respectivamente. Porém, em massa seca, pode ser visto que o tratamento de pleno sol se sobressaiu, tendo o tratamento de 70% de sombra menor de todos, e o tratamento de 30% e 50% ficando ali entre esses dois valores, demonstrando que o teor de água no tecido vegetal pode variar conforme a sua exposição de luz. Para o volume de raiz, foi observado um comportamento similar, devido à adaptação da planta em condições de maior luminosidade. Relembrando que eu expliquei lá atrás que a planta ela investe mais os seus recursos para desenvolver as raízes, então o tratamento em pleno sol produz mais raízes, e em contrapartida, o tratamento de plena sombra, ela investe mais os seus recursos, ao invés de investir em raízes, ela investe em partes aéreas, pelo processo de estiolamento que eu mencionei anteriormente. E para a proteína, a mesma coisa pode ser observado aqui, tendo tratamento de plena sombra maior teor de proteína bruta do que os demais, tendo a mesma explicação que eu expliquei ali para a Marandu também. E bom, podemos concluir que os resultados mostram, né, que a luz ela é um fator que afeta drasticamente o desenvolvimento das espécies, reforçando a necessidade de maior pesquisa a fim de se otimizar a produção forrageira em diferentes tipos de sistemas, como os de caívas, que eu mencionei, ou até outros tipos de integração pecuária-floresta. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.